Bem, irmãos, estamos fazendo aqui os últimos ajustes. Se você está me ouvindo bem aí, por favor, só me dá um ok, faz um like aí com esse dedinho azul, só para a gente ver se está chegando melhor aí o som para você, meu irmão, a imagem também. Estou procurando gravar um pouco mais de perto aqui. Isso, muito obrigado aí pela informação. Já temos 10 irmãos conectados. Esperar só mais um minutinho aqui, são quase 19 horas, para a gente começar pontualmente o nosso culto aqui da Primeira Igreja Batista em Centenário, nesse domingo, dia 5 de abril de 2020. Estou eu aqui, mais 4 irmãos, somos 5 até agora, aqui no templo da nossa igreja. E como é bom a gente poder cultuar ao nosso Deus juntos. Bem, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um domingo que a igreja ela se reúne de forma online. Alguns irmãos estão comigo aqui no templo da nossa igreja, mas que bom que nós temos esse privilégio, essa oportunidade da gente poder louvar ao Senhor, de oportunizar que você possa, mesmo na sua casa, estar adorando, bendizendo o nome do nosso Deus. Nós esperamos muito que essa semana a gente já possa ter uma notícia um pouco melhor e quem sabe já no final de semana que vem, que já é o final de semana onde nós comemoramos ou lembramos a ressurreição de Cristo, que a gente possa estar reunido aqui no templo, mesmo que a gente não consiga fazer a nossa cantata de Páscoa, mas que a gente possa, pelo menos como corpo de Cristo, estar juntos novamente, celebrando a ceia do Senhor. Os irmãos devem se lembrar que hoje é o primeiro domingo do mês de abril, e geralmente no primeiro domingo nós temos ceia do Senhor tanto de manhã como à noite, e hoje nós não vamos fazer isso, mas que bom que nós podemos celebrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo 118, os versículos 1 e 24 diz assim: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Este é o dia que o Senhor nos fez, vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. Que assim, meus irmãos, com esse pensamento de render graças ao Senhor, com esse pensamento que devemos então nos alegrar e regozijar nele, que nós possamos então iniciar este culto. E eu quero convidar você, seja os nossos irmãos que estão aqui no templo, nós agora já somos um pouquinho mais, nós somos 8 irmãos aqui presentes, louvado seja Deus por isso, mas eu quero que você mesmo na sua casa, você agora feche os seus olhos, que você volte seu pensamento para Deus e vamos estar orando ao Senhor. Nosso Deus, maravilhoso, eterno, todo-poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que temos vivido na tua santa presença. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de louvar e bendizer o teu santo nome. Quanto, Senhor, gostariam de nessa hora estar louvando o teu nome e não podem. Muitos, ó Deus, sequer conhecem o Senhor com intimidade e ainda não podem louvar o teu nome. E mesmo, ó Deus, vivendo esse caos, vivendo essa pandemia, mas que bom, Senhor, render realmente graças ao Senhor, glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que puderam vir até o templo aqui nessa noite. Como é bom, ó Deus, ter a convivência com eles aqui. Somos poucos, Senhor, é verdade, mas unindo com os irmãos e irmãs que estão nos seus lares, como é bom ver que a tua igreja, o corpo de Cristo, continua, Senhor, unido e continua procurando fazer a tua vontade. Senhor Deus, tu sabes que essa semana que vencemos, graças ao Senhor, foi uma semana difícil para nós. E nós não sabemos sequer o que vamos passar na próxima semana, Senhor. Mas uma coisa tranquiliza o nosso coração, aquieta o nosso coração, é saber que nada lhe foge ao teu controle. Por isso, Senhor Deus, tu sabes que nós temos muitas coisas para colocar em ordem, para resolver nessa semana. E nós te suplicamos, ó Santo Deus, nos ajude, Pai,
Há irmãos nossos que precisam tanto, Deus, amanhã mesmo, estarem, ó Deus, indo a uma consulta médica, precisam de um encaminhamento médico para continuar o seu tratamento. Senhor, abra as portas. A Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Senhor, por favor, continue agindo em nosso favor, continue, ó Deus, agindo para o bem do Teu povo. Senhor, nós queremos ser obedientes aos nossos governantes, às nossas autoridades de saúde, mas, Senhor, nós estamos precisando agir algumas coisas na nossa vida. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos habitantes desse planeta, Senhor. Quanta gente sofrida, quantas famílias, Senhor, em choro, quantas famílias preocupadas, alguns, Senhor, com o seu ente querido internado. Nós não lembramos agora, ó Deus, do pastor Sócrates, ó Deus, que o Senhor esteja com ele ali naquele hospital, naquela UTI, abençoando também a sua esposa, suas filhas, Senhor, que o Senhor possa agir em favor dele, bem como em favor de todos aqueles que precisam tanto, Deus, do Teu agir, não somente por causa da Covid-19, mas por conta, Deus, de diversas enfermidades e também de diversas questões, ó Deus, como temos irmãos nossos que passaram pelo luto no dia de hoje, pessoas, ó Deus, que estão preocupadas com o seu trabalho. Senhor Deus, por favor, acalma, ó Deus, essa tempestade que sobreveio sobre as nossas vidas nesse ano de 2020. Senhor Deus, que o Senhor nessa hora possa também estar com aqueles nossos irmãos que estão de plantão, pessoas da área de saúde, pessoas da área da segurança, pessoas que trabalham, Deus, nos serviços considerados essenciais para a sociedade. Deus, esteja com eles ali. Deus, também quando no início desse culto, numa das postagens de irmãs que estão, Deus, participando da sua casa, a irmã Alice, Deus, que pede pelo seu esposo, Deus, vá ali, estenda a Tua mão, Deus, sobre a vida do seu Benedito, Deus, e que ele possa, Deus, ser curado da sua enfermidade e que, sobretudo, Deus, ele possa fazer uma decisão definitiva recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Tu sabes, Deus, que nós estamos preocupados com a nossa família, preocupados com os nossos entes queridos. Alguns, Deus, estão próximos de nós e outros estão afastados, Deus, mas ninguém nesse planeta está tão distante que esteja afastado da Tua potente, da Tua maravilhosa, da Tua bondosa mão. Por isso, Deus, continue com as Tuas mãos estendidas sobre nós, que a Tua boa mão nos alcance, ó Deus, em todas e quaisquer circunstâncias da nossa vida. E se, ó Deus, alguém nessa hora está tão desanimado, quem sabe, Deus, tão angustiado, alguém que está piorando o seu quadro de depressão, Senhor, repreende isso no nome de Jesus. Traga, Senhor, à nossa memória aquilo que de fato nos traz esperança, que é a certeza que Deus nos ama, a certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que a solução virá do Senhor para toda essa terra, Pai. Acalma, Senhor, lhe peço mais uma vez o nosso coração. Tranquiliza, Senhor, a nossa vida, tira toda a ansiedade, que possamos depositar no Senhor a nossa ansiedade, crendo que o Senhor cuida e continuará cuidando de nós todos os dias da nossa vida. Senhor Deus, aqui com o nosso povo, aqui em Saracuruna, Deus, há tanta gente, Deus, nas ruas, tão despreocupados, Senhor, pessoas que estão jogando bola, pessoas que estão fazendo as suas festas como se nada tivesse acontecendo. Ó Senhor, misericórdia para eles, ó Pai. Dê, ó Deus, sabedoria, dê consciência de que a situação é grave, para não ficar pior, para que a gente não venha, ó Deus, chorar depois por lamento de não ter feito o isolamento social. Dá a elas, Deus, responsabilidade para com elas, para com a sua família e também para o povo dessa sociedade. E continue, ó Deus, abençoando aqui a primeira igreja batista de Saracuruna, ó Deus, cada membro dessa igreja. Onde eles estiverem nessa hora, aqueles que estão conectados conosco nesse culto ao vivo, aqueles, Senhor, que vão participar depois da gravação, Senhor, mas que o que vamos tratar aqui através da Tua santa palavra, que possa, Deus, encontrar guarida no nosso coração, que possa vir de encontro com as nossas necessidades e que possamos nessa noite de domingo nos prepararmos diante do Senhor para viver toda uma nova semana e vencer nessa semana, Deus.
Que o Senhor, pois, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, continue a dirigir as nossas vidas. Nós oramos confiados no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom que nós já somos aqui 31 pessoas que estão participando desse culto do seu lar. Aqui na igreja nós já somos 2, 4, 6, 8, 9 pessoas reunidos aqui. Então, louvado seja Deus por isso. Quero convidar você a acessar a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo de número 12, versículos de 41 a 44. Esse texto fala da oferta da viúva pobre. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que não precisa do nosso dinheiro, não precisa dos nossos recursos, mas Ele está muito interessado com uma oferta maior, que não é uma oferta de dinheiro, de ouro, de prata, de nada disso. A oferta que Deus está muito interessado em receber diariamente da nossa vida é a nossa própria vida. O nosso coração, a gente está feliz, pactuado com Ele. É isso que Ele deseja receber de mim, de cada um dos meus irmãos. E esse texto, então, de Marcos 12, os versos 41 até o 44, ele nos diz assim: Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, talvez quando você olha para esse texto, você fica assim, assombrado com a atitude de Jesus. A gente sabe que no momento de um ofertório na igreja, que a gente não deve ficar olhando quem está contribuindo, a gente não deve estar querendo saber qual é a quantia, se tem o envelope mais cheio ou não do que uma outra pessoa. Mas Jesus, naquele dia, ele entrou no templo para poder observar não a quantidade que as pessoas estavam depositando no cofre, mas o coração daquelas pessoas ao prestarem culto a Deus também com as suas ofertas. Existe um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cartella. Ele preocupado então com a ética daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que eu não devo fazer, ele escreveu assim: tem coisas que queremos, podemos, mas não devemos. Tem coisas que podemos, devemos, mas não queremos. Mas também há coisas que não devemos, não queremos e nem podemos, explica ele. Diante dessa afirmação de Mário Sérgio Cartella, eu quero então pensar nesse texto que nós acabamos de ler em Marcos 12, de 41 a 44, a oferta daquela viúva pobre. Jesus Cristo estava no templo, aquele templo que foi dado primeiro para Davi. Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo, foi Salomão que construiu. Aquele templo que já havia sido tomado, e Jesus Cristo já havia também dito que não ficaria depois pedra sobre pedra. Anos depois que Jesus havia então voltado para o céu, aquele templo foi destruído, mas naquela oportunidade ele vai num dia em que as pessoas foram cultuar a Deus e levaram então as suas ofertas, e Jesus estava ali interessado na postura dos adoradores, na postura dos ofertantes. Meus irmãos, diante dessa pandemia que temos vivido nesse último mês, a gente também precisa começar a se observar, cada um fazer a sua autoanálise. Como tem sido a nossa postura diante dessa calamidade toda? A gente tem engrossado a fileira daqueles que também têm praguejado, daqueles que têm a sua fé debilitada, ou nós continuamos sendo aqueles adoradores que, a despeito das circunstâncias que nos cercam, mas a gente continua firme no Senhor?
Eu sei que tem muito crente por aí postando no Facebook e outras mídias sociais da sua angústia, até mesmo de ficar em casa. Quando para a gente todo o caos, toda a crise deve levar-nos a pensar no privilégio que nós temos. Porque quantos de nós há pouco tempo estava reclamando porque a gente não tinha tanto tempo para a nossa família. A vida tão corrida nas idas e vindas que a gente não tinha tempo para poder tomar um café junto. E agora nós estamos assim com tempo, né, sobrando para a gente poder estar em família. E que eu sei que daqui a pouco a nossa rotina do dia a dia vai voltar, mas que a gente passe a valorizar um pouco mais o estar junto. E Jesus Cristo, quando estava olhando para aquela postura dos ofertantes, ele então via que as pessoas que tinham muito dinheiro, eles chegavam ali e depositavam a sua oferta de qualquer maneira, ou quem sabe até mesmo para se mostrar. E geralmente quando a pessoa quer se mostrar, ela acaba trazendo até muitas moedas, e naquela época era moeda realmente que existia, e para fazer bastante barulho, né, soltava aquelas moedas numa certa altura para poder então cair no gasofilácio, no cofre do templo, e fazendo muito barulho, para poder então causar admiração das pessoas. Quem se apresenta assim para o Senhor já recebeu a sua glória, já recebeu o seu ganho, porque nós devemos fazer as coisas para o Senhor com muita espiritualidade. Então ele olhava a postura daquelas pessoas como olha também para a nossa postura. Tenho certeza que cada irmão, cada irmã que saiu da sua casa veio até o templo hoje, aqueles que estão participando no culto, no próprio lar, mas qual é a sua postura? Parou tudo agora para cultuar a Deus? Nós precisamos cultuar a Deus com integralidade, querendo que Ele fale aos nossos corações, para que a gente possa, então, a partir de ouvir a palavra de Deus, ter uma nova postura na nossa própria vida. Jesus, então, ele diz, né, que entrou no meio daquelas pessoas muito ricas, no meio daquelas pessoas que tinham muito dinheiro, entrou, então, uma viúva, e ele fez questão de dizer, uma viúva muito pobre. E aquela viúva muito pobre, ela poderia ter usado aquele pouco dinheiro que ela tinha para, de repente, comprar um pão, comprar um leite, comprar um azeite, que era tão comum naquela época. Mas os irmãos percebem que, embora ela fosse muito pobre, ela resolveu, então, entregar no templo. Ela até podia comprar um pão, um leite, um azeite, mas ela o quê? Ela sabia que ela não devia. Ela precisava, então, também com os seus recursos, estar cultuando ao próprio Deus. Ela ali também não fez indagações para o seu futuro. Há muitas pessoas que, quando a gente vai trabalhar sobre oferta, sobre dízimo, falam assim, mas eu vou, se sobrar, eu vou entregar alguma coisa para o Senhor. E aquela mulher já não tinha nada. Aquela mulher já vivia numa escassez, ela era viúva e ela era pobre, ela não tinha um marido para sustentá-la, e como o texto fala que ela era muito pobre, talvez ela nem tivesse filhos para poder ajudá-la, muito pobre. Ela poderia ter comprado o pão, ter comprado o azeite, ter comprado um vinho, mas ela resolveu o quê? Eu não vou me preocupar com o meu futuro. Isso faz a gente lembrar do que Jesus certa vez disse. Vocês só estão preocupados, né, em comer, beber e se alegrar. Mas eu quero dizer para vocês, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele fala sobre as preocupações. Olha, vocês estão tão preocupados com os seus recursos materiais, mas já olharam para o lírio dos campos? Nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, ele se vestiu como deles. Já olharam para os passarinhos? Eles não plantam, eles não cultivam, eles não semeiam, mas eles são alimentados por Deus. Não é que a gente deve ser preguiçoso. A gente precisa trabalhar. E trabalhar é digno. Mas a gente precisa parar de ser tão ansioso assim. Tanto é que todos nós estamos vendo nesses últimos dias como a gente consegue viver com menos, não é verdade? Com as limitações que nós temos hoje de ir e vir, como a gente está conseguindo viver com menos. E estamos vivendo com menos e com mais qualidade. É isso que ele via naquela mulher. Embora ela, com certeza, ela tivesse preocupações com o seu futuro, mas ali o mais importante para ela era o seu ato de fé. Minha irmã, meu irmão, como está o exercício da sua fé nesses últimos 30 dias? Sabe, mesmo que alguém tenha
tido uma fé muito prejudicada até então. Que oportunidade ímpar que nós estamos tendo de buscarmos ter uma fé muito mais alicerçada no Senhor. Até porque todos nós temos preocupações com o futuro hoje. As pessoas que são empregadas não sabem se quando tudo isso terminar, seu emprego continuará. As pessoas que são empregadores, que são donos de algum negócio, mesmo que seja na informalidade, nós não sabemos como ficará, se as pessoas terão condição de continuar comprando ou fazendo alguma coisa. Há uma preocupação imensa com tudo, mas nós devemos viver não por vista, viver por fé. E na fé, a gente precisa tratar o nosso coração e a nossa mente, que tudo isso que nós estamos passando tem a permissão de Deus, e isso é para nos aprimorar, para que a gente possa sair, principalmente como povo de Deus, como povo da fé, sairmos muito mais fortalecidos para poder, então, continuar a nossa vida na dependência ainda maior do nosso Deus. Aquela mulher viúva que entrou naquele templo, ela tinha com certeza os problemas materiais, mas os problemas materiais dela não poderiam impedir a intenção que estava no seu coração. E isso a gente precisa aprender com ela, aprender com essa palavra, irmãos. Porque quantas das vezes, por conta de uma nota vermelha, por conta de você ter perdido um documento, por conta de você ter perdido um relacionamento de namoro, que você coloca tudo a perder na sua vida. Sabe, não importam as circunstâncias, continue com o Senhor. Está tudo bem? Junto com o Senhor. Está tudo mal? Junto com o Senhor. Está sorrindo com o Senhor, está chorando com o Senhor, está doendo com o Senhor, está tudo, mil maravilhas sempre com o Senhor, porque isso realmente vai mostrar como que a sua fé está concretizada e balizada no Senhor. Aquela mulher sequer observou que Jesus Cristo estava ali naquele tempo. Ela estava, meus irmãos, muito certa daquilo que ela precisava fazer. Eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para apresentar a Deus a minha oferta. E assim deve ser a nossa vida também. Onde você estiver, você agora está na sua casa, quem sabe você está numa mesa, você está no seu quarto, você está numa sala, você está participando deste culto no seu local de trabalho, mas que aí deixe Deus olhar para o seu coração, apresente-se a Deus, apresente-se completamente para Ele e deixe que Deus continue tratando a sua vida. E aí, quando Jesus Cristo ele termina esse texto falando assim, eu agora preciso avaliar o que ela fez. E ele chama os seus discípulos e diz para eles assim: vocês viram aquela mulher? Pobre, ela poderia ter se escondido, ela poderia ter vindo no outro dia. Por que ela veio no dia que os ricos estavam aqui? Porque geralmente nós fazemos isso, não é? Olha, naquela igreja ou naquele evento, eu não vou porque ali só vai gente rica. Ela poderia ter escolhido um outro dia da semana para ir, mas ela não, ela vai no meio dos ricos. Não importa se os meus recursos são escassos, o que importa é que eu sou rico espiritualmente. Os meus recursos materiais podem ser escassos, mas eu sou rico espiritualmente, porque aquilo que eu tenho, que é Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor, ninguém pode arrancar. Pode arrancar a minha roupa, pode arrancar o meu emprego, pode arrancar os meus bens, mas não pode arrancar Jesus Cristo da minha vida. E por isso que Jesus, então, testemunha daquela mulher. Todos os outros que vieram aqui entregaram do que sobrava. Ela não. Ela entregou tudo. E esta é a melhor oferta. Aquela oferta que você entrega. Quantas vezes nós cantamos no próprio templo, aquele hino que fala: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas na hora que a gente precisa entregar tudo e deixar tudo, como que é difícil a gente fazemos. Aquela mulher, ela não desistiu, ela foi até o fim. E eu quero já caminhar para o final dessa mensagem aqui. No momento em que nós precisamos exteriorizar a nossa fé, não procure se mostrar. Há muita gente que quer o aplauso dos seres humanos. A pessoa que precisa mais aplaudir você, reconhecer a sua fé, a sua gratidão, a sua espiritualidade, é o nosso próprio Deus. Entrega tudo para Ele e receba dele mesmo a gratidão. Também
toda vez que a gente vai apresentar alguma coisa ao Senhor, saiba que isso será sempre um sacrifício, mas de amor. O nosso Deus, Ele não quer que ninguém faça nenhum sacrifício físico. Ele quer tão somente um sacrifício de amor, porque nesse sacrifício de amor nós vamos mostrar o que? Muita verdade, muita espiritualidade. E quando a gente exercita a nossa fé, isso agrada ao nosso Deus. Aquela mulher, mesmo com as suas poucas moedas, eram 2 moedinhas só, que com certeza naquele cofre não fez nem barulho, mas ela falou assim: é importante para mim, como serva do Deus Todo-Poderoso, contribuir para a manutenção das atividades espirituais da causa do nosso Deus. E sabe, meus irmãos, todos nós, quer os irmãos que estão aqui no templo, quer você que está na sua casa, querido, saiba que você tem um papel relevante no reino do nosso Deus. Não se esconda, não fique parado nesse tempo. É hora de você se apresentar ao Senhor. Deus sabe das minhas limitações, Deus sabe das suas limitações, mas o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que te chamou, é o Deus que vai te capacitar para toda a boa obra. Aquela mulher, diante de tantas ofertas vultosas que apareceram naquele templo, mas a oferta dela foi diferenciada. Sabe, irmãos, o mundo hoje precisa de crentes diferenciados. Eu sei que muitas das vezes nós somos colocados todos farinha do mesmo saco. Isso às vezes incomoda a gente à beça. Quantas vezes eu leio coisas quando falo de pastores e aquilo me ofende, tristemente, me fere amargamente, mas eu sei que aqueles pastores que estão na mídia hoje, infelizmente, têm dado mau testemunho e por isso todos nós pagamos. Mas isso não deve fazer com que eu pare. Eu não aguento mais crítica, eu vou parar. Não, mesmo na crítica, porque a palavra de Cristo para nós, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, fizerem todo o mal contra vós, alegrai-vos, exultai e alegrai-vos no Senhor, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguição tem tudo a ver com a igreja de Cristo, mas em todos os lugares desse planeta onde a igreja é perseguida, ali mais e mais a igreja ela é fortalecida, e por isso aquela mulher, embora pobre financeiramente, mas aquela mulher se coloca em pé de igualdade com os outros, e o nosso Deus valoriza ela muito mais do que os outros, porque ela entregou com amor e ela entregou tudo o que ela tinha. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Hoje a gente vê em alguns lugares que se dizem religiosos, onde aqueles que têm mais acabam mandando mais e tendo privilégio maior do que os outros. No reino do nosso Deus não é assim. No reino do nosso Deus, quem chegou por último, quem chegou primeiro, tem o mesmo valor. Aquele que oferta mais ou que oferta menos tem o mesmo valor, desde que você faça isso de todo o seu coração, que faça isso com a sua espiritualidade, porque nós não fazemos acepção de pessoas, como Deus também não faz acepção de pessoas. E daquela forma, aquela mulher que pôde entrar no templo e oferecer a sua oferta ao Senhor, ela teve a sua dignidade restabelecida diante desse testemunho de Jesus Cristo, que ela sequer tomou conhecimento. Naquele momento, ele chamou os apóstolos para fazer. Viram o que ela fez? As pessoas que entendem bem o reino do Senhor agirão como ela agiu, não para se mostrar, mas por ato de fé e porque já vivem a glória do nosso Deus. Esse texto, meus irmãos, é um texto extremamente lindo. É um texto que, embora fale de recursos financeiros, mas aqui está falando da postura que todos nós precisamos ter diante do nosso Deus. Apresente ao Senhor. Você que canta, cante para louvar a Deus com todo o seu ser. Você que prega, apresente-se ao Senhor de forma integral. Você que ensina, você que toca, você que cuida das crianças, você que cuida da portaria da igreja, da recepção da igreja. Todos nós temos funções, e se você não descobriu a sua, é hora de você descobrir também, mas faça isso com amor, faça isso com integralidade, porque Deus honra a todo aquele que investe o seu melhor no reino do nosso Deus. Eu poderia aqui citar vários exemplos que eu tenho conhecimento, mas quero citar apenas um para não ser prolixo aqui.
Certa vez, uma irmã, ela testemunhou: pastor, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de poder ajudar a minha igreja na obra. Mas às vezes eu não tinha condição nenhuma. E eu ficava pensando, mas como que eu posso? Eu tenho um desejo, quando os irmãos estão ofertando para uma obra na igreja, que desejo que eu tenho de também poder ajudar, mas eu não posso. Mas aquela irmã sempre orava, e orava para que os recursos chegassem na igreja. E um dia ela foi surpreendida. Uma ação que ela jamais pensou que ela ia ganhar, ela ganhou, e aquele desejo do coração dela, ela pôde melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família e contribuir também para a manutenção e para o avanço do reino do nosso Deus. Sabe, Deus honra. Deus honra a gente, seja qual for a circunstância da sua vida. Aquela mulher pobre entrou no templo. E quem sabe os outros religiosos que estavam ali até riram dela. Na hora que ela jogou as 2 moedas, que não fez nem barulho, quem sabe os religiosos de plantão riram dela. Mas Deus a exaltou. Meu irmão, minha irmã, você talvez não tenha nem podido estudar direito. Você tem uma limitação na fala, na escrita, de se colocar em público diante das pessoas, mas se você se render diante do Deus Todo-Poderoso, se você se colocar diante dele do jeito que você é, com sinceridade do seu coração, saiba que aquele que se queda diante de Deus sempre será exaltado. O mundo pode tentar te envergonhar, o mundo pode tentar te intimidar, mas o servo do Senhor será sempre exaltado. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, onde o pequeno gesto de cada um, que diferença faz? E talvez você esteja perguntando, mas o que eu posso fazer nesse tempo? Meu irmão, uma mensagem sua para alguém a cada dia, um versículo que você compartilhe, como nessa semana várias irmãs cantaram o seu louvor e partilharam para outro. Que bênção isso é a igreja em ação. O seu pouco, quando colocado diante de Deus, como tudo isso se multiplica em bênçãos para a sua vida e em bênçãos para a vida daqueles que serão alcançados. Aquela viúva pobre, ela fez a parte dela. E que nós também possamos fazer a nossa parte, mas faça tudo para a honra e glória do nosso Deus, e que Ele, pois, nos abençoe rica e poderosamente. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui para vocês o nosso convite para a nossa próxima transmissão ao vivo da nossa igreja. Na próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir, nós estaremos aqui às 19h30 no templo da nossa igreja, para podermos então fazer mais um culto para a honra e glória do nosso Deus. Nós ainda continuamos com essa limitação, né, de não ter muita aglomeração aqui na própria igreja, mas nós não estamos impedindo ninguém de vir ao templo. Mas quem vier, por favor, você que está dentro do grupo de risco, o melhor é que você fique em casa ainda. Você que tem uma doença crônica, você que tem uma certa idade, fique na sua própria casa. Mas aqueles que desejarem cultuar conosco aqui, sempre com responsabilidade, sempre evitando a proximidade, o nosso contato, usando seu álcool gel, isso tudo vai ser bastante útil para que a igreja continue em unidade. Então, na próxima quarta-feira, 19h30, quer aqui no templo, quer na sua própria casa, por favor, se conecte com a gente e vamos cultuar juntos ao nosso Deus. Eu quero mais uma vez orar ao nosso Senhor, e como temos alguns irmãos aqui nessa noite, vou convidar um dos nossos irmãos para vir aqui diante do celular e poder orar ao nosso Deus. E vou pedir a nossa irmã Shirley, pode chegar até aqui e fazer essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, mesmo, ó Pai, em pequeno número, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por este momento, onde podemos, ó Deus, cultuar o Teu nome, aprender mais um pouco da Tua palavra.
Pai amado, em nome do Senhor Jesus, contempla o teu povo, ó Pai, Amém. nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Mas a tua palavra nos diz que a vitória é do povo de Deus. Amém. É daquele que serve ao Deus vivo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado, ó Pai, do teu povo. Amém. Cuidado da sua igreja. E que neste momento, ó Pai, onde passamos com essa pandemia, que nós possamos, ó Pai, mesmo nos nossos lares, poder te louvar e bendizer o teu santo nome. Amém. Pai amado, nós cremos que a nação é do Senhor. A nação, o Senhor está cuidando. E que o Senhor continue, ó Pai, cuidando, ó Pai, da nossa nação. A tua palavra nos diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E nós cremos na tua palavra, que é viva e que é eficaz. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu quero agradecer a nossa irmã Shirley. Vou assim, só dar uma viradinha na nossa câmera aqui para os irmãos verem, né? Como está aqui o nosso tempo. Então, temos alguns irmãos aqui. Eu espero que em breve, meus irmãos, a gente possa estar de volta aqui na casa do Senhor, juntos, né, para continuarmos adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Que todos vocês tenham uma noite muito tranquila, que vocês tenham um sono que venha restabelecer as suas forças para o dia de amanhã, e que essa semana seja uma semana de muita vitória, de muita bênção, e que Deus possa permitir que nós tenhamos boas notícias e que possamos em breve estarmos juntos aqui para cultuar ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fica com Deus, gente.